O Fantástico de hoje começa com uma reportagem especial sobre um erro absurdo que custou a vida de uma menina em São Paulo. A auxiliar de enfermagem que injetou vaselina ao invés de soro na veia da criança confessa ao Fantástico. Esse instante de que eu olhei para a garrafa, mas não vi, esse instante eu não tenho como fugir, como escapar. Como é a formação desses profissionais? Qual é a responsabilidade deles no atendimento aos pacientes? E um levantamento exclusivo revela outros erros grosseiros e fatais cometidos por profissionais de enfermagem no estado de São Paulo. A reportagem é de Valmir Salaro. Tudo que eu tinha, tudo que eu sempre amei na minha vida acabou. Acabou tudo. Pela primeira vez, a auxiliar de enfermagem Kátia Aragaki, 26 anos, fala diante das câmeras sobre o erro que marcou sua vida para sempre. Kátia só aceitou dar entrevista com a condição de que seu rosto não fosse mostrado por inteiro. O que você vai ouvir agora é a versão dela para os acontecimentos do dia 3 de dezembro de 2010. Kátia conta que trabalhava no Hospital Municipal São Luís Gonzaga, na Zona Norte de São Paulo, havia 1 ano e meio. Naquele dia, ela estava escalada para o turno da tarde. Por volta das 15 horas, a Stephanie deu entrada. Stephanie Teixeira, 12 anos, tinha sintomas de virose, com mal-estar e vômitos. A enfermeira decidiu levá-la direto para a sala de hidratação, que é onde eu fico. No depoimento à polícia, Kátia informou que foram receitados 2 litros de soro, com remédios e glicose. Stephanie começou a receber medicação e, segundo o auxiliar, logo pareceu mais bem disposta. Ela já estava mais corada, brincando, eu até fui lá, conversei com ela um momento, brinquei com ela. Kátia notou que precisava buscar mais soro para a terceira e última dose e se dirigiu a uma espécie de depósito. Lá, de acordo com o auxiliar, havia um grande armário com 3 divisões. Numa ponta, roupas de cama, na outra, seringas e máscaras. E a parte do meio é só soro. Sempre teve só soro lá? Sempre teve só soro. Então eu agachei, esse soro ele estava na última prateleira. Enfiei a mão dentro do armário, peguei 2 garrafas que estavam uma do lado da outra, voltei para a sala de hidratação, que é onde a menina estava. As garrafas a que Kátia se refere são essas, praticamente idênticas. Quando eu fui colocar as garrafas em cima da mesa, eu olhei uma garrafa e vi solução de reparação. Que é o soro. Que é o soro. E na outra eu olhei, mas eu não vi. Eu acreditei, eu jurava de pé junto que as 2 garrafas tratavam da mesma coisa, de soro. A substância começou a ser injetada em Stephanie. E saí para atender as outras crianças, outras coisas, um monte de coisa que precisa ser feita. Cerca de meia hora depois, segundo Kátia, a mãe de Stephanie disse que a filha não estava se sentindo bem. Mãe, minha boca tá formigando, minha garganta tá formigando. Kátia conta que correu para ver a menina. Aí eu comecei a perceber que ela não estava bem mesmo, então eu saí para chamar a enfermeira e o médico. O médico veio e Stephanie teve uma crise. A boca entortando, o olho virando, a mão, ela fazia assim com a mão, ela fazia assim. E aí o doutor questionou então a medicação que estava correndo. Eu olhei e falei, solução de reparação, pelo aspecto da garrafa, né? Então a gente já conhece. Uma colega de Kátia checou o rótulo da garrafa. Aí ela falou que era vaselina. E aí eu já entrei em desespero, eu falei, impossível. Stephanie foi levada para a UTI do São Luís Gonzaga e mais tarde transferida para a Santa Casa. Pouco depois da meia-noite, a notícia. Aí foi onde falaram, sua filha faleceu. E aí, o mundo acabou. A vaselina que Kátia pegou por engano estava sendo usada no tratamento de uma criança com queimaduras. O líquido oleoso não se mistura com o sangue e causa embolia, ou seja, o entupimento de veias e artérias, comprometendo órgãos vitais. Kátia diz que nunca tinha visto vaselina naquele recipiente. Eu só tinha visto soro naquela garrafa, nunca tinha visto outra coisa, medicação, nada. A auxiliar diz que não tem ideia de quem guardou a vaselina no lugar errado. Você
assume a responsabilidade pela morte da Stephanie? Eu acho que foi um conjunto de erros, um conjunto de falhas. Esse instante de que eu olhei para a garrafa, mas não vi, esse instante que meu cérebro desligou, por causa, não sei, por causa de outras coisas que eu tinha na cabeça, outras responsabilidades, esse instante eu não tenho como fugir, como escapar. Mas eu acredito que existem outras coisas que colaboraram, assim, para que isso acontecesse. O advogado de Kátia acredita que ela foi induzida ao erro. Pode, duas coisas idênticas e estar num lugar totalmente inadequado. Deveria, no mínimo, ter uma tarja, uma cor diferente. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não existe regra para formato ou cor de embalagem de remédio, apenas para os rótulos. Todos devem estar claramente identificados. No Hospital do Coração, centro de referência em São Paulo, a distribuição de remédios é controlada eletronicamente. A gente pega um medicamento, já tem o nome do paciente aqui, e você pega o código de barras e passa. Se de repente não for este o medicamento, o sistema vai avisar, então não tem como subir o medicamento errado para o paciente. Esta semana, a Santa Casa de Misericórdia, a entidade responsável pelo Hospital São Luís Gonzaga, anunciou que vai mudar a forma de identificar os remédios nas 39 unidades ligadas à instituição. Mas para o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, a falha de Kátia não tem desculpa. O profissional que está fazendo o procedimento sabe ler. Antes de medicar um paciente, todo profissional de enfermagem deve seguir a regra básica das 5 certezas. Paciente correto, medicamento correto, via correta, dose correta, horário correto. E quem são os profissionais de enfermagem? Há 3 tipos: o enfermeiro de nível superior, o técnico de nível médio e o auxiliar, que precisa do ensino fundamental e de um curso de 1 ano para exercer a função. Ele existe para prestar cuidados básicos, elementares. A parte de higiene, a parte de sinais vitais simples, a parte de medicamentos simples, curativos simples. Aplicar o soro como Kátia fazia também é tarefa de um auxiliar de enfermagem. Mas, segundo os especialistas da área, as 3 categorias vivem uma combinação perigosa de formação precária, salários baixos e excesso de trabalho. Os profissionais de enfermagem estão tendo 2, 3 empregos. O resultado são os erros que se multiplicam. Nos últimos 12 meses, o Corém Paulista recebeu 356 denúncias contra enfermeiros, técnicos e auxiliares, o triplo da média dos anos anteriores. Tivemos acesso a um relatório com os principais casos investigados pelo Conselho em 2010. Algumas falhas são grosseiras. É o caso de um auxiliar que diluiu por engano um medicamento em cloreto de potássio. O cloreto de potássio é uma das substâncias da injeção letal, usada para executar presos onde vigora a pena de morte e causa parada cardíaca. Em Votuporanga, interior de São Paulo, Dona Aparecida, de 83 anos, morreu na hora, ao receber na veia penicilina benzatina, um antibiótico muito forte. Ela só olhou assim, virou o olho, sabe, e já acabou. A técnica de enfermagem deveria ter aplicado a injeção no músculo. Em outro episódio, desta vez envolvendo um auxiliar, um recém-nascido recebeu uma injeção na artéria da mão, quando o certo seria na veia. O bebê teve 4 dedos amputados. E na Grande São Paulo, mais um erro absurdo. Um auxiliar de enfermagem conectou, sem querer, uma mangueira de inalação no braço de Mariana, de 1 ano e 8 meses. O bracinho da menina inchou, rapidinho, inchou que nem um balão, e ela fez assim, ó, e morreu. O diagnóstico, embolia provocada pelo ar no sangue. Em todos os casos citados, os responsáveis foram afastados e aguardam o julgamento do Conselho. Exija sempre que o profissional que vai te atender esteja identificado com o crachá, com a fotografia, com o nome legível e a categoria profissional. Se for auxiliar de enfermagem, não permita que ele faça ações que sejam consideradas de risco. Até o dia 3 de dezembro, a auxiliar Kátia Aragaki não tinha qualquer mancha no currículo. Como é que vai ser sua vida a partir de agora? Não sei. Eu ingressei na enfermagem por puro amor do que eu fazia. Eu acreditava que
Eu acreditava que aquilo que eu fazia era vontade